top 5 jogos indies que você deveria conhecer de terror. Oi, eu sou a Xena, eu faço review de jogos indies e também análises e outras coisas também relacionadas à arte e jogos. E hoje eu vim trazer 5 jogos indies de terror que você deveria conhecer, ou pelo menos que eu acho que você deveria conhecer. Em quinto lugar dessa minha lista, bem apurada, Mouth Washing. A trama se passa numa nave que acaba passando por um acidente e fica à deriva. Durante esse processo de deriva, os personagens deles começam a alucinar e também a perder a cabeça, porque são muito tempo lá dentro e eles não sabem se vão sobreviver. E nesse jogo ele tem uma história muito densa por dentro, relacionada a cada personagem e principalmente ao Jimmy, que é o nosso antagonista. Eu recomendo muitas pessoas jogarem esse jogo porque ele tem uma estrutura de narrativa bem diferente, pra mim pelo menos. Ele vai passando do Curly, do capitão, e também pro Jimmy nas perspectivas deles dois, pra gente conseguir entender o que aconteceu certamente na nave. Então você vê o quão bizarro é essa amizade de capitão e co-capitão e quão bizarro as coisas vão tomando proporção, e tomar a responsabilidade se torna o pior pesadelo pro antagonista. É pior do que qualquer outra atrocidade. Em quarto lugar, Crow Country. Esse jogo você é a Mara Forrest e você está investigando por que um parque temático e o dono desse parque temático, o Edward Crow, sumiram. Assim, o parque fechou e o cara sumiu completamente. Então você vai lá investigar para entender o que está acontecendo. Só que quando você chega nesse parque, ele está infestado de monstros e coisas bizarríssimas e eventos catastróficos e muitos puzzles. Ele lembra assim bastante o tipo de gameplay, os Resident Evil antigos. Já o gráfico dele, ele é esse indie que é modelado 3D para parecer jogos de PS1, mas ele ainda tem mecânicas novas e jogabilidade nova dessa época. É uma mistura bem legal, ele tem gráficos muito bonitos para a modelagem dele e também a ambientação dele é super bonita e aterrorizante. Em terceiro lugar, Just Ignore Them. Esse jogo é sobre passado, futuro e presente. Você tá meio que no passado falando com alguém que você era uma criança que era perturbada por monstros e você precisa ignorar esses monstros. Só que certa noite, só ignorar eles não é o suficiente. A sua mãe some e as luzes da casa começam a apagar e você precisa desvendar puzzles e descobrir o que estava acontecendo naquele dia. E nesse jogo isso é bem intenso. É um jogo todo em pixel art, só que a narrativa dele é bem densa. E ser uma criança nesse estado é uma coisa penetrante. Esse jogo é muito legal, ele tá disponível na Steam e eu gostei muito dele. Eu queria que muito mais pessoas jogassem ele, porque eu peguei ele de graça na Steam. E quando eu peguei ele, eu pensei, nossa, que pérola, que jogo bom, que jogo de terror. Esses jogos geralmente com esses gráficos de pixel art ou que é um 3D parecendo antigo, eles me deixam bem mais atormentada do que jogos ultra realistas. Segundo lugar, Ron 0120 ou Run 0120. Esse jogo, ele é um point and click. Você tá investigando uma casa e você tá investigando fotos dessa casa. Só que esse jogo é muito imersivo. Ele é completamente aterrorizante, porque quanto mais você adentra na casa e nos arredores, coisas estranhas acontecem com você na sua tela. Então parece que o jogo tá te escutando. Parece que o jogo sabe o que você tá fazendo, sabe o que você tá pulsando. O que deixa toda a experiência dele ainda mais bizarra. É um jogo muito bom. Ele entra nessa categoria de jogos e que não precisa ter gráficos ultras realistas para deixar a gente cagado de medo, e eu queria que muitas pessoas outras conhecessem ele, porque ele é um jogo de terror completo. Em primeiro lugar, um jogo brasileiríssimo chamado Fobia. Esse jogo ele bebe de água de Layers of Fear, de Resident Evil, de vários outros jogos assim bem famosos, mas ele é um jogo brasileiro e ele também é um jogo indie, é um jogo que veio da Cartaz. Nesse jogo você é um rapaz que você vai investigar um hotel abandonado lá, e nesse hotel, quando você adentra nele, você consegue ver situações assim assombrosas do passado, presente e futuro. Então você precisa investigar dentro dessas realidades dentro do hotel, o que é bem interessante. As fights deles são bem legais, os sustos são bem legais. É um jogo assim
Ele tem os seus problemas de narrativa? Tem. Mas é um jogo que eu acho que todo mundo deveria dar uma olhada, porque é um jogo brasileiro que é muito bem feito. É excelente. Tem muito jogo assim, tipo, a publisher é milionária e o desenvolvedor é pica, mas o jogo é uma bosta. Esse jogo aqui, ele foi feito por pessoas, assim, que amam jogos de terror, amam jogos como Resident Evil e produziram esse jogo e ele ficou maravilhoso. Então, se você gostou desse vídeo, deixa um like, comenta aí o que você achou, comenta aí que jogo é quais jogos são o seu top 5 jogos indies que todo mundo deveria conhecer de terror e me diz se você gostaria de mais vídeos como esse. Se inscreve no canal e compartilha esse vídeo.